Já no finalzinho desse bloco, no capítulo 20 de Mateus, Jesus começa a preparar os discípulos para aquilo que estava para acontecer. Ele já estava com os olhos rumando lá para Jerusalém, mas ele começa a preparar também os seus discípulos. Ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Ele precisava que seus discípulos entendessem o conceito da graça. Ele já havia falado sobre o perdão, ele já havia falado ali da impossibilidade de uma pessoa entrar no reino dos céus por vontade própria, e agora ele conta essa parábola. E ao usar, no finalzinho da parábola, essa expressão, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, ele está conectando essa parábola com aquilo que ele havia ensinado através do episódio ali com o jovem rico. E o que acontece é o seguinte, um dono de uma vinha sai para buscar trabalhadores para a sua vinha. E aí no comecinho do dia ele começa contratando, ele contrata uma turma e manda, depois dá algumas horas ele contrata outros, vai mandando, e ao longo do dia ele sai contratando gente. Até que chega alguns dos últimos, ele contrata na última hora do dia. O pessoal lá foi lá, trabalhou 5 horas da tarde. E às 6 horas da tarde ele chama o pessoal para dar o pagamento, no encerrar do dia. E aí ele começa pagando aqueles que ele chamou por último. E aí ele paga quem trabalhou 1 hora, 1 denário. Salário de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro. Ponto, 1 denário. Os próximos ele paga 1 denário também. Aí o pessoal lá do final da fila, o pessoal que foi chamado no início do dia, que trabalhou o dia inteiro, sol rachando na cabeça. Eles pensam assim, opa, que coisa boa, o cara é generoso. Ele está pagando 1 denário lá para a turma que trabalhou só 1 hora. Ele vai pagar uma graninha boa para a gente aqui. Quando chega na vez deles, ele vira e paga o quê? 1 denário, o trabalho de 1 dia. E aí eles acham assim, que loucura, que é isso? Como é que você pode fazer um negócio desse? Você pagou 1 denário lá para quem trabalhou 1 hora, nós ralamos o dia inteiro debaixo de sol, vamos receber 1 denário. E aí o dono da vinha diz assim, mas não foi isso que eu combinei com vocês? Vocês têm algum problema com o que eu faço com o meu dinheiro? Se eu quis pagar mais para aqueles que trabalharam menos, eu estou fazendo isso com o meu dinheiro, vocês acham ruim? Então os olhos de vocês são ruins porque eu sou generoso? Eu quis ser generoso com uns, então eu estou fazendo com vocês o que realmente foi combinado, não estou fazendo nada de injusto. E muitas vezes nós temos muita dificuldade com essa questão, essa retribuição daquilo que é devido, e o dono da vinha estava retribuindo devidamente a todos eles, mas uma outra questão que não é de uma retribuição do que é devido, mas é da generosidade. É aquilo que ele quis dar a mais, aquilo que ninguém merecia. E se ninguém merecia, ninguém pode reclamar, mas ele quis dar a uns e não quis dar a outros. E aí Jesus vai ensinar essa questão da justiça e da graça. Ao ser gracioso, ele não está sendo injusto, e muitas vezes a gente tem dificuldade com isso. Mas por que algumas pessoas são escolhidas e outras não? Na verdade, a paga de todos é a morte, o pecado. Mas Deus resolveu dar graça de salvação a alguns. E aí nós temos essa mesma reação desses trabalhadores na vinha, nós temos em relação à salvação e nós temos em relação a outras benesses também. Deus resolveu abençoar com qualquer tipo de bênção uma pessoa que às vezes você julga que não merecia, você talvez merecesse isso, e aí os nossos olhos ficam chateados ao ver a bênção daquela pessoa. E aí ele vai preparando já os discípulos para aquilo que viria. E eu fico pensando, quem sabe Paulo não estaria nisso, não é não? Paulo, que nem caminhou com os discípulos, foi conhecer Jesus já ressurreto, e ele recebeu tanto das mãos do Senhor, e Deus foi tão gracioso com ele, mesmo sendo perseguidor da igreja. E agora continuamos caminhando em Mateus 20, já fechando esse preparo de Jesus, porque agora, versos 17 e 19, ele vai preparar e avisar de novo sobre a sua morte e a sua ressurreição. Eles estão a caminho de Jerusalém, eles estão indo para o olho do furacão, para o covil, e ele está preparando os seus discípulos. E aí vem o pedido da mãe de Tiago e de João. Tem evangelista que vai falar que foi Tiago e João que pediu, tem gente como Mateus vai falar que foi a mãe de Tiago e João, mas na verdade eles estavam por ali, e parece que há um parentesco ali entre Salomé, mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, e a própria Maria, mãe de Jesus. Quando a gente vai conectando ali parente com parente nos evangelhos, a impressão que dá que está um parentesco entre eles. E eles pedem sentar-se, um à direita e outro à esquerda. Quando ele está falando, ele tinha acabado de falar que os discípulos, os apóstolos, iriam sentar em 12 tronos junto com Jesus no reino, iriam julgar as tribos de Israel. E aí pronto, é um passo de fé de Tiago e João, de, olha, tudo bem, olha, nós cremos nisso que você está falando, nós vamos sentar sim, mas deixa ele sentar à direita e à esquerda, ou seja, os lugares mais importantes na mesa são do lado da pessoa mais importante da mesa. Não interessa quem vai ser direita e esquerda, interessa nós queremos sentar do seu lado. E Jesus devolve isso falando, olha, vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice
que eu vou beber, e aqui é uma referência ao cálice da ira do Senhor. Ele está indo para Jerusalém para morrer pregado na cruz. E este é o cálice da ira do Senhor que eles iriam, ele, na verdade, iria beber. E ele está perguntando, vocês dão conta de beber? E eles respondem, damos sim, não, nós damos conta. Eu acho que eles não tinham muita ideia. E aí esses textos aqui, depois você pode ler de Isaías, Jeremias, e o próprio Apocalipse vai falar desse cálice da ira do Senhor. Só que os outros se indignam. Os outros descem e ficam assim, que é isso? Que história é essa de vocês acharem que vocês podem sentar lá do lado de Jesus? Na verdade, eles estavam percebendo que Tiago e João estavam se achando melhor do que os outros, ou eles queriam sentar do lado de Jesus, na verdade. E aí Jesus chama todos eles e percebe o que é que está no coração deles. E vai dar a lição, olha, se vocês querem ser grandes no reino, vocês precisam servir. Os grandes aí fora, eles dominam sobre os outros. Mas os grandes do reino servem os outros. E o termo que ele usa é diáconos, diaconia, serviço. É o serviço da mesa, não é o doulos. O doulos é o escravo que faz o pior trabalho na casa, é o que muitas vezes é morto pelo seu senhor, aquele que é assim, sem valor nenhum. O diáconos sim, ele tem um valor. Ele é escravo, ele é servo, mas ele tem um valor. Ele trabalha dentro da casa e ele serve o dono da casa e os filhos do dono da casa. Ele diz, olha, vocês vão servir a igreja, vocês vão servir as pessoas. Vocês vão fazer este serviço, porque assim como o Filho do Homem, e essa é a base, assim como o Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, a base do nosso serviço é o próprio Jesus Cristo. E assim nós precisamos viver esse serviço para sempre. E agora a gente fecha com as cenas do próximo capítulo, ou dos próximos 2 capítulos. Nossas 2 últimas aulas, nós vamos rumar para Jerusalém. Na verdade, nós vamos entrar em Jerusalém. Vamos falar sobre essa última semana de Jesus, o que aconteceu ali nos últimos dias de Jesus em Jerusalém, e todos os eventos que foram trabalhados ali nessa Jerusalém, que estava o centro ali dos judeus, do domínio de Israel, o centro do governo romano da região, tudo ali naquele caldeirão, em plena festa da Páscoa. Jesus entra ali para poder caminhar nos seus últimos momentos antes da crucificação. Muita coisa fantástica, e eu espero você na próxima aula em relação a isso. Pronto, fechamos mais esse bloco. Como eu disse, nós vamos agora arrumar para dentro de Jerusalém, mas o que fique gravado aí no seu coração, que aquilo que Jesus ensinou tinha um propósito. Ele vai preparando os seus discípulos para enfrentar tudo aquilo que eles viriam enfrentar lá na frente. E que esses textos possam também preparar o nosso coração para aquilo que nós estamos enfrentando hoje e vamos enfrentar também. Que Jesus te abençoe e que a gente continue caminhando aí. Eu espero você nas nossas próximas aulas.